Bem-vindos a mais uma live Cirurgias Comentadas CC. E nessa cirurgia comentada, a gente vai ver um caso de uma mulher que não conseguia entrar em relacionamentos. Ela não conseguia se relacionar. Então, essa mulher, ela chegou aqui para mim para fazer um exame de diagnóstico energético com essa queixa. Eu não consigo me relacionar, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que acontece. E ela falou o seguinte, eu preparei aqui o caso para vocês e aí eu vou apresentar. E o objetivo dessas lives, assim como eu sempre falo, é vocês conhecerem um pouquinho mais desse trabalho de cirurgia espiritual e entender também as nuances, né, de como que a medicina energética com a cirurgia espiritual é diferente de outros tratamentos, inclusive tratamentos holísticos também, né? E aqui nesse caso eu achei super interessante porque essa mulher ela já tinha constelado, ela já tinha feito o tratamento de constelação familiar, porque ela já tinha também identificado padrões, né, na infância com os pais dela e mesmo assim não tinha dado certo. Então essa foi uma mulher que já chegou com uma queixa bem sólida, bem concreta, bem clara na mente dela do que estava acontecendo, do que ela esperava, né, do tratamento e para entender e investigar mais a fundo o caso dela. Então ela chega e ela fala que ela não consegue se relacionar. Ela falou que ela sempre se abria para os homens, mas ela não conseguia encontrar homens que ou estavam disponíveis para ter um relacionamento com mais intimidade, ou que saíam correndo, que não estavam dispostos, então eles iam embora. Os relacionamentos dela eram sempre curtos, ela sempre arranjava alguma queixa, então os relacionamentos dela sempre terminavam, né, com ela se queixando de alguma coisa e falando que eles não tinham provido ela do que ela precisava, eles não tinham sido suficiente por causa de alguma coisa, e aí ela sentia, né, que tinha alguma coisa errada com os caras e ela estava atraindo caras errados para ela e ela não sabia, não entendia o porquê. Então, quando a gente fez um exame de diagnóstico para entender o que estava acontecendo no campo dessa mulher, né, eu comecei a ouvir ela falar dos relacionamentos, dos últimos que ela tinha tido, né, e ela me chamou a atenção nos relatos como ela sempre apontava os defeitinhos. Ela sempre apontava alguma coisa ruim, um erro, então era sempre alguma coisa que incomodava muito ela. E ela apontava, assim, meio que colocando o dedo na ferida. Então, assim, o sentimento, a energia que vinha muito forte no campo dessa mulher era um sentimento de cobrança e até de vingança. E a gente foi entender melhor, né, um pouquinho mais profundo, de onde é que estava vindo aquilo e de onde é que estava vindo aquela necessidade de sempre apontar o dedo, mas com tanta, vamos dizer assim, sem tanta compaixão, não olhando o outro com um olhar compassivo ou tentando entender, sem esse olhar de compreensão, mas querendo realmente apontar que o outro tinha alguma coisa de errado e cobrando ele por causa disso, né? Então, no diagnóstico, a gente identificou que o padrão que ela realmente estava atraindo de homens eram homens que estavam mais fragilizados, que chegavam até ela querendo uma validação, né? Ou às vezes até um perdão por alguma coisa, né? Então essa era a energia. E conversando com ela e já puxando, já perguntando em relação assim, e como é que era a relação dos seus pais, como é que foi a sua infância, me conta um pouquinho de como que era, como que foi crescer na sua família. Ela falou que o pai dela era ausente, né, e que ele estava sempre trabalhando e que ele era rígido, era um pai rígido demais e que ela não tinha recebido amor dele. Então, até aí, a gente já vê um padrão, né, de um pai ausente e de uma falta de ligação de filha com o pai para se conectar com o masculino e para permitir que depois abrisse espaço para que outros masculinos mais tarde na vida dela pudessem entrar, né? E ela ainda não tinha isso. Então, quando a gente tem questões muito presentes com o nosso pai,
a gente ainda está olhando para trás. Isso quer dizer que a gente ainda está tentando curar essa relação. Então, isso por si só já era um impedimento para que ela pudesse ter outros relacionamentos. Porque se ela estava ainda muito presa com a relação com o pai dela, buscando ainda um amor e um afeto lá atrás, ela ainda não estava aberta para receber os amores que vinham lá na frente na vida dela. Então, isso já era um ponto de atenção. Né? E aí eu fui pesquisando um pouquinho mais naquela sessão de diagnóstico e ela também me contou que o pai e a mãe brigavam muito e que ela se sentia muito mal por causa do que a mãe tinha que aguentar. Aí tem outro ponto de atenção, porque ela claramente estava tomando as dores da mãe. Então ela não estava sendo filha. O que estava acontecendo aí? Ela estava enxergando o pai dela como homem, né, e não como pai. Né? E em muitos casos, quando a gente tem relações de pais que brigam muito, pode ser que o filho tome as dores ou tome partido de um dos dois. E isso tira eles do lugar de filho na relação e coloca eles numa relação que é de apontar mesmo, né? De apontar, mas você fez isso com a minha mãe, mas você não foi bom o suficiente. Então, até aí, ela inclusive já tinha trabalhado na constelação, mas mesmo com toda a cura dentro da constelação, ainda não tinha resolvido aquele caso dela. E aí a gente foi partir para a cirurgia, porque saiu no diagnóstico, né? Os mentores apontaram que ia ser alguma cura que precisava ser feita em vidas passadas. Então, a gente entrou para a cirurgia, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que veio de informação, assim que a gente entrou no campo dela, foi que essa mulher, em uma vida passada, ela tinha sido casada com um espírito que nessa vida era o pai dela. E isso já era uma coisa que eu desconfiava, porque geralmente quando você tem muita cobrança em cima de um pai, de uma mãe, quando você tem muita dificuldade para enxergar aquele pai, para tomar aquela cura da constelação, então é porque é alguma coisa que está acontecendo em outras vidas, que está vindo para essa vida, uma questão pendente de outras vidas. Porque nessa vida, na relação de pai e filha, eles já tinham promovido uma cura através da constelação, mas ela não aceitava a cura. Né? Então, o pai dela, nessa vida, ele tinha sido um mau marido. Só que por crenças do passado, porque naquela época não era comum você abandonar o seu marido, você escolher a sua própria felicidade em cima da felicidade do casal, do casamento. Não era comum você se colocar e as suas necessidades em primeiro plano. Essa mulher tinha uma crença que ela precisava ficar com o marido. E foi isso que ela fez naquela vida. Ela ficou com ele até o final. Ela tinha a crença de que ir embora era errado, né? Que era errado ela procurar ser feliz em outro lugar, com outra pessoa, né? Ela tinha uma crença de que ela precisava ficar presa àquele homem, né? E ela tinha que ficar com ele até o final, e foi o que eles fizeram naquela vida. A cura que a espiritualidade encontrou para esses dois espíritos foi que eles viessem nessa vida como pai e filha. Por que isso? Porque como pai, você recebe a filha e você dá o seu amor incondicional, né? Então já curava um pouco daquela mágoa que eles tinham gerado por causa da relação do passado, naquela vida passada. E o filho, depois, ele cresce e ele parte. Então essa era a cura que precisava acontecer. Esse pai precisava se despedir daquela filha e a filha precisava partir. Então a cura que precisava acontecer é que essa mulher precisava partir. Ela precisava abandonar esse ninho, ela precisava escolher ir embora e seguir a vida dela. E isso iria curar aquela mágoa gerada em vidas passadas. Só que qual que era o problema ali? A mágoa de vidas passadas estava tão grande, tão latente no coração dela, e por ele também não ter dado aquele amor e o suporte que ela precisava quando criança, ela não conseguia perdoá-lo naquela vida. Então a cura ali se deu quando a gente voltou na vida passada e ela conseguiu perdoar o pai lá atrás.
Vejam a diferença de cirurgia espiritual para a constelação. Na constelação a gente trabalha nessa vida, as relações da família nessa encarnação. Na cirurgia a gente conseguiu ir lá atrás e ela teve que voltar para aquela vida, né? O foco e a atenção e a energia dela voltaram ali e ela conseguiu perdoar aquele homem lá atrás. Quando a gente conseguiu realizar essa cura durante a cirurgia, e ela voltou com essa cura, ela já começou a sentir a relação com o pai dela diferente. Ela começou a sentir como se na boca do estômago dela estivesse dissolvendo alguma coisa que estava enrijecido, endurecido. Né? Ela já começou a olhar o pai dela com mais carinho. Aquelas questões que ele tinha feito na infância dela, as mágoas geradas nessa vida já não pareceram tão grandes assim, né? E ela conseguiu finalmente tomar o amor do pai dela e seguir em frente, ou seja, parar de olhar para trás, para a relação com o pai, né? E começar a olhar para frente. E a partir daí ela conseguiu ter um relacionamento, né? Voltar ao passado e abandonar e se despedir daquele homem lá atrás foi a cura necessária que ela precisava para se abrir, para caminhar em frente, para escolher agora seguir em frente. Né? E muitas vezes a gente fica preso, né, em alguma história lá atrás e a gente não se dá conta de que a cura tem que acontecer lá na raiz. Né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa cirurgia comentada. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo desse vídeo, ele vai ficar aqui no Instagram e no YouTube. E a gente se vê numa próxima cirurgia comentada.